E esse comércio que virou, né, que sempre foi também, mas essa questão de Israel, que hoje nós temos visto caravanas e mais caravanas indo para lá e pessoas se rebatizando pela 8ª vez. Isso. Como que o senhor enxerga isso? Eu tinha um preconceito muito grande, né? Até que em 2011 eu fui a Israel. Uhum. Primeira coisa, eu disse pro grupo, eu não rebatizo, porque a gente não brinca de batismo. A Bíblia fala que o batismo é um só. Perfeito. Certo? E o rebatismo lá, quem vai em Israel, é comércio. É a confirmação que ele chama. Não, mas não tem nada de confirmar, é comércio. Você entra no kibbutz lá, e é difícil para presbiteriano, porque os batismos são tudo por imersão. Perfeito. Então, o presbiteriano já tem. Então compra aquela bata de $10, a fotografia do batismo tem que ser... tem um custo, eu não sabia. Tem tudo. Porque aquilo é um negócio. Porque o judeu não acredita em Jesus, mas para ganhar dinheiro, ele vende até o prego da cruz, né? Então, isso aí é outra coisa. Eu acho que a caravana para Israel, ela é significativa para nós cristãos. Do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico. Então, para mim foi uma riqueza. E que maravilhoso a gente ler e saber exatamente, conseguir enxergar lá com os nossos olhos aonde aconteceu. Mas infelizmente a maioria não vai nesse intuito. Porque... Aí que eu falo, essa questão da teologia, da interpretação teológica do significado de Israel hoje, né? O Augusto Nicodemo já explicou bem isso, né? Nós somos o Israel de Deus. Nós cremos que Deus tem um compromisso da aliança dele com Israel. Eu não discuto isso. Então, eu oro pela paz de Israel, né? Eu vejo que a sobrevivência de Israel é um milagre de Deus, né? E eu acho que Deus, segundo Romanos, capítulo 9, 10 e 11, tem um propósito ainda para a nação de Israel. Nós fomos enxertados, como diz Paulo lá, né? E que o Israel de Deus hoje é a igreja. O Israel de Deus é formado de pessoas, mas que Deus tem um compromisso, uma aliança com Israel, tem. Agora, eu não vou vibrar, e isso não vai dar autorização para quando Israel vai lá e mata um palestino. Não é isso. E esse também não é um entendimento do pessoal de Israel. Porque também isso fala sobre pessoas aí, né? Sim. Então, eu tive a experiência de ir lá, de conhecer a Palestina. Eu acho o seguinte, que quando você faz a caravana para Israel e você vai com esse espírito de conhecer, que você geralmente não faz só Israel, às vezes você vai em Roma, você vai... Grécia, eu acho que vai. Eu estive, por exemplo, na Ásia Menor, no Egito, onde você vai nas pirâmides, você vai lá próximo ao Sinai, você vê onde realmente os fatos, porque... Você sentiu algo diferente lá? Eu me emociono, claro, né? Eu chego no Mar da Galileia, né? E eu vejo ali onde Jesus andou, e eu me emociono. Claro. Eu acho que, agora... eu tenho vontade de ir justamente por isso. Você nunca foi? Não, a gente nunca foi. Então vocês precisam ir comigo. Nós vamos. Porque eu ando sobre o mar, eu faço multiplicação dos peixes. Eu faço a pesca miraculosa. A caravana do Arival, depois desse episódio, já fechou. Inclusive nós íamos agora em novembro lá e deu esse problema da guerra e tudo. Eu fui esse ano eu fui com o grupo da Aline, ela me pediu para eu, porque é muito interessante, né? Você, por exemplo, você pegar o texto bíblico, você explicar o texto bíblico, onde o texto foi produzido, quando você chega em Belém, eu acho que é fantástico, é fascinante. Eu tenho vontade agora, de ir por isso. Não é uma coisa mística. Então, quando você chega em Cafarnaum, você vê lá onde a sinagoga que Jesus ensinou, a casa de Pedro. Quando você navega... Ainda tem a casa de Pedro? Tem. Não arrancaram todas as pedrinhas, porque... Da sogra de Pedro, né? Mas é a casa de Pedro mesmo? Com todo esse tempo, a casa não teria que... Não, é o local. São os resquícios, são os locais. É a mesma coisa quando você chega em Caná da Galileia, tem lá, inclusive, tem uma peça lá que foi uma daquelas talhas, né? Ficou lá. Você está no local, não significa que... Porque se você for... estudar a história de Jerusalém,
de 2000 anos para cá, Jerusalém foi destruída várias vezes e reconstruída. E o pessoal de lá também se destruir, eles vão reconstruir de novo justamente porque sabe que não, hoje em Jerusalém, no sítio histórico de Jerusalém, estão escavando, existe uma Jerusalém abaixo né, é como a questão do muro lá de Jerusalém, estão escavando. A cidade de Davi fica do lado de fora, né? Eles estão escavando, são construções fascinantes, porque tem muita história. Mas não, o que é o fato de você estar na geografia. Então você chega lá, por exemplo, é muito interessante você chegar no Jardim das Oliveiras, que tem a oliveira lá de 2000 anos atrás, e você ter um momento de oração ali. E você saber que naquele local Jesus Cristo foi o Getsemane, Então isso para mim tem um significado. Agora, não que isso vai me dar um poder espiritual. Não tem nada a ver. Então se você não mais. Se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não ter... Agora, são experiências assim, muito emocionantes. Por exemplo, eu tive... quando você vai para as colinas de Golã, você passa por aquilo que foi a região norte de Jerusalém. Você chega lá, você vai na nascente, né, do Rio Jordão, que alimenta justamente o Mar da Galileia. E lá foi onde teve a questão de Cesareia de Filipos, onde Jesus foi interrogado, Jesus fez aquela pesquisa, etc. E lá é um lugar muito bonito. E ali você quando você pega o texto bíblico e coloca na geografia bíblica, é muito emocionante. E os milagres? Me fala sobre os milagres. Acontece muitos milagres lá ou eu diferencia, tipo, o que vai acontecer lá vai acontecer aqui também? Porque quando Deus quer fazer, Ele faz em qualquer lugar, né? Veja bem, eu participei de umas 7, 8 caravanas, a gente nunca trabalhou essa questão de milagres. Por exemplo, como é que eu faço, né? Por exemplo, quando a gente vai no ônibus, fazendo aqueles percursos, eu vou fazendo a exposição, por exemplo, do livro de Mateus. Porque Mateus foi escrito para a mentalidade judaica. Quando eu fui a Roma, eu fiz a exposição de Romanos. Né, de Romanos. Quando eu fui nas 7 igrejas do Apocalipse, você expõe lá. Eu sempre pego a Bíblia para colocar no contexto, para as pessoas entenderem que não é o lugar que vai dar... que o lugar não é um lugar místico, entendeu? Mas você já viu alguém que foi, por exemplo, na caravana e teve algum milagre, alguma coisa lá? Olha, comigo nunca aconteceu, não. Alguns deram muito trabalho. Mas maravilhoso isso. Sabe por quê, gente, que é maravilhoso? Porque a gente vê o que é realmente a verdade, né? Porque nós somos muito iludidos, às vezes, até pelos nossos próprios desejos, achando que eu vou até lá e lá eu vou receber um milagre diferente. O senhor acredita nos milagres, que hoje ainda existem milagres, que as pessoas são curadas? Em Jerusalém? Não. Em qualquer lugar. Não, veja bem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para... Ele cura na hora que ele quer, ele sara na hora que ele quer, ele faz o que ele quer na hora que ele quiser. Amém. Certo? Então, por exemplo, nós vamos lá onde Elias, né? Esqueci o monte agora de Elias lá. Onde teve a transfiguração. Não, Elias, lá, esqueci o nome agora, das irmãs carmelitas lá que estão lá até hoje. Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, foi o local realmente onde Elias viveu, onde houve a matança lá dos profetas de Baal. Tem até resquícios de fogo, né? De enxofre. Sim, lá tem. Mas lá é um ponto muito interessante, que é um ponto... Você sobe, você tem uma visão do todo de Israel, assim, né? E é muito interessante, porque lá tem uns lugares onde você ora, né? E eu, com o meu grupo, eu lia os textos de Elias lá, mostrando que ali nós estávamos no lugar onde... Mas tinha alguns grupos que eu vi lá, que os caras faziam realmente sessão de cura, começavam a profetizar sobre o Brasil. Aí eu acho que não é esse o caminho, tá? Eu acho que a gente tem que ir para Israel para conhecer a história bíblica, para conhecer a geografia bíblica, né? Eu tive com a Aline, por exemplo, lá na região do Mar Morto, onde a mulher de Jó se tornou estátua de sal, né? E é tão interessante porque tem um negócio lá que parece uma estátua, mas não é. Mas alguns exploram aquilo. É muito bom você ir lá, por exemplo, na Fortaleza de Massada.
é você colocar a história bíblica no contexto geográfico, mas não de forma mística, né? Não de forma mística. Por exemplo, quando você vai, por exemplo, em Roma e você entra no Coliseu Romano, eu me sinto muito mal porque eu sei que ali morreram cristãos. meus irmãos foram sacrificados.